Olá, seja bem-vindo para mais um estudo da nossa série. E hoje nós vamos entrar em Apocalipse. Esse é o sétimo estudo. E para começarmos, vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui mais uma vez para falar contigo. Pedimos a tua intervenção, que teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos ajudando a compreender a tua vontade para a nossa vida e o preparo que devemos fazer para a tua breve volta. É o que pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, o que você pensa do Apocalipse? Vamos ver lá em Apocalipse 1, verso 3, por que devemos estudá-lo? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que nós devemos fazer? Estudá-lo, porque é o que diz aqui, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela escritas estão. Por quê? Porque o tempo está próximo, certo? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem medo do Apocalipse? Por que tem medo do Apocalipse? Por que as pessoas têm medo de Apocalipse? Porque elas encaram o Apocalipse como? A maioria como destruição, como algo terrível, Armagedon. Filmes foram feitos usando de forma errada o nome desse livro. E será que o Apocalipse é um livro selado? Eles falam que ele é selado, não tem como compreendê-lo, mas nós vimos agora mesmo que nós devemos ouvir as palavras que nele escritas estão, pois o tempo está próximo. Vamos ver o que o Apocalipse diz sobre ele mesmo, o que quer dizer Apocalipse. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, o que nós chegamos à conclusão aqui? O que quer dizer Apocalipse? Revelação. É isso. Em grego, Apocalipsis é traduzido por português como revelação. Não tem a ver nada com destruição, com guerra, com pragas. Ele fala muito sobre isso, mas ele não. Ele é revelação de quem? De Jesus Cristo. É algo que Jesus Cristo revelou. Então ele é um livro selado? Ele é um livro que não deve ser estudado? Ou nós devemos procurar compreendê-lo? Eu acho que a resposta é óbvia. Nós devemos compreendê-lo. E vamos ver o que ele representa lá no capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, ele representa o quê? O presente e o futuro. Aquelas que são e aquelas que hão de acontecer, certo? Então, é algo que nós devemos procurar entender. E vamos ver lá no verso 3. Bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas. Então, o que nós devemos fazer? Mais uma vez, a gente vê estudar esse livro, porque são coisas que Jesus deixou para nós, nos revelou. Vamos fazer uma pequena recordação do nosso último estudo, lá de Daniel, capítulo 9. Vocês lembram que eu falei sobre esse período aí, dos 2300 anos. Começou quando? Em 457 a.C. E teve um período especial para o povo judeu, as 70 semanas que se encerraram no ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu em 457 a.C.? A ordem para a reconstrução de Jerusalém. E em 34 depois de Cristo, a morte de Estevão. Representou a rejeição do povo judeu ao Messias. O povo
de Daniel deixou de ser um povo escolhido. Um judeu pode salvar? É claro, como indivíduo, mas como povo, eles não são mais o povo especial. Quem é o povo especial? A partir dessa data, lá do outono de 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão, o que aconteceu? O evangelho começou a ser pregado a todo mundo. Lembre-se de Paulo. Paulo assistiu à morte de Estevão e viu o que aconteceu e se tornou logo, pouco tempo depois, ainda provavelmente nesse mesmo ano, no início do ano seguinte, se tornou o apóstolo dos gentios. E aí se iniciou um período que vai até 1844 e é o período especial de quem? Aliás, de 1810 anos. A partir daqui, do ano 34 até pouco antes da volta de Jesus, quem é o povo de Deus? Todo aquele que aceita a mensagem de salvação e de Jesus como Redentor. E é esse, nós estudamos até agora, até o ano 34. E o que nós vamos ver é, a partir de agora, o que o livro de Apocalipse revela para nós. Nós vamos hoje começar a estudar sobre as 7 igrejas de Apocalipse, que estão lá nos capítulos 2 e 3 desse livro. Então, vamos estudar sobre o período apostólico. Qual foi o período apostólico? Ele se iniciou, como eu disse, no ano 34 e é representado pela igreja de Éfeso e vai até o ano 100. E vamos ver por que até o ano 100. Leia para mim, João, Apocalipse 2, versos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Primeiro, um parênteses. Aqui se representa o quê? Representa Jesus. É aquele que anda. Se vocês voltarem lá na capítulo 1 de Apocalipse, lá está explicado quem são as 7 estrelas e quem são os 7 candeeiros de ouro. Lá é narrado que as 7 estrelas são o anjo de cada uma das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus é quem anda entre elas. Assim como o sacerdote fazia, né? Exatamente. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Por que isso acontece? Porque, lembre-se, esse é o período apostólico. Os apóstolos ainda estavam vivos. João foi o último a morrer, lá no ano 100. E toda vez que vinha alguém com alguma novidade, alguma coisa diferente, eles eram provados, eram levados até a verdade, até a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, e aos apóstolos, que eram as testemunhas oculares de Jesus, que conviveram com Jesus. Se eles não estivessem de acordo com aquilo, eles eram rejeitados. Toda a verdade foi preservada. A mentira e o erro não entraram nesse período. Continua para mim, João. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aqueles que já namoraram, são casados, se lembram quando se apaixonaram. Aquele primeiro amor, aquele arrebatamento que existia. Mas com o tempo, às vezes, a coisa amaina. Mas o que Jesus fala aqui? Olha, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Mas aí vem uma recomendação. Pode continuar, João? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Vocês se lembram, lá em Atos, está narrado um episódio que conta sobre a nomeação dos chamados presbíteros. Lembram-se? Que eram para ajudar na administração da igreja. E entre eles foram nomeados Estevão e vários outros, e teve um que foi nomeado ali também, Nicolau.
Nicolau era prosélito de Antioquia. O que é um prosélito? É alguém que não nasceu como judeu, mas que se converteu ao judaísmo e depois, no caso, se tornou um cristão. Só que Nicolau ele quis trazer para a igreja algumas ideias equivocadas, que hoje nós conhecemos como agnosticismo. Ele quis introduzir na igreja algumas ideias agnosticistas, e isso foi rejeitado. E aqui é bem claro que a igreja não aceitou isso. Isso não foi aceito, como eu disse, o erro não entrou nesse período. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Como toda a carta que nós veremos termina com uma grande promessa. E qual a promessa aqui? Ao vencedor vai comer da árvore da vida. Se encontra onde? No paraíso de Deus. Vamos ver agora alguns fatos históricos desse período. Como disse, no ano 34, a morte de Estevão, se inicia o período da igreja de Éfeso. Ano 44, morte do primeiro apóstolo, Tiago, que foi morto por ordem de Antipas. Ano 45 a 49, primeira viagem de Paulo, primeira viagem missionária. Ano 49, concílio de Jerusalém. Esse concílio foi muito importante porque havia certas dúvidas de como a igreja deveria proceder com relação a, por exemplo, a comida que é oferecida a ídolos, se ela devia ser comida ou não, a circuncisão deveria ser exigida dos novos conversos ou não. E se deixou claro que, por exemplo, da circuncisão, ela não deveria ser exigida. O que se pedia agora era a circuncisão do coração. Nenhum peso mais deveria ser colocado sobre o novo converso. A marca da conversão não seria mais na carne do prepúcio, mas sim na mudança de vida. E no caso da carne? E no caso da carne, foi falado que procurasse se abster, mas que ela em si, ela não tinha mal, não tinha erro nela. Por quê? O que é um ídolo? O que é um deus pagão? Não é nada. Ano 49 a 52, segunda viagem missionária de Paulo. Ano 50, é escrito o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, que muitos dizem que provavelmente teve a colaboração de Pedro. Provavelmente Pedro deve ter contado para João Marcos muitos dos fatos que ele presenciou, e Marcos foi quem escreveu o primeiro evangelho. Muitos dizem que os outros evangelistas tiveram a oportunidade de lê-lo antes de escrever a sua própria versão. Ano 51, Paulo escreve 1 Tessalonicenses. Ano 52, 2 Tessalonicenses. Ano 53 a 58, terceira viagem missionária de Paulo. Ano 57, Paulo escreve 1 e 2 Coríntios. Ano 58, são escritos as cartas aos Romanos e aos Gálatas. Ano 62, Paulo escreve carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Ano 64, Pedro escreve sua primeira carta e Paulo escreve 1 Timóteo. Ano 65, Paulo escreve a carta para Tito. Ano 62, 66, Paulo escreve 2 Timóteo e Pedro a sua segunda carta. Ano 66 ou 67, Paulo escreve Hebreus. Em 68, Paulo e Pedro morrem em Roma como mártires. Ano 90 a 95, João escreve suas 3 epístolas. Anos 96 a 98, João escreve o livro de Apocalipse que ora estudamos. E no ano 100, finalmente, a morte do último apóstolo, o único que morreu de idade, como diriam, morreu de morte morrida, alguns falam, não de morte matada, porque todos os outros morreram como mártires, exceto João, que teve o privilégio de viver até o ano 100. Morreu velhinho, mas sofreu muito, prisão, fome,
tortura. Diz a tradição que até em tacho de óleo fervente ele foi mergulhado sem sofrer dano nenhum. Então, o que nós temos de características desse primeiro período? O chifre persegue os santos do Altíssimo. Primeiro é o evangelho levado aos gentios. Isso, desculpa, tá certo. O evangelho é levado aos gentios, começa a pregação aos gentios, porque todo gentio tem o direito de aceitar a Jesus e se tornar povo de Deus. O chifre persegue os santos do Altíssimo, começam as primeiras perseguições, nenhuma heresia entra no período, os apóstolos corrigem as distorções da verdade, os escritos apostólicos são preservados e formam um Novo Testamento. E o período termina com a morte do último apóstolo, João. E assim nós encerramos a primeira igreja. E podemos começar já o estudo da segunda igreja, que é o período das perseguições. O período da igreja de Esmirna, que começa no ano 100, com a morte de João, o último apóstolo, e vai até o ano 313. E vamos ver o que diz aqui em Apocalipse 2, de versos 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa é uma descrição do próprio Jesus. Aliás, em todas as cartas para as igrejas vai ter Sempre inicia com uma descrição de Jesus. diferente, né? Exatamente. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, o que nós temos aqui? Uma igreja que materialmente ela era pobre, mas espiritualmente ela era muito rica. Como diz aqui, tu és rico. E outra coisa, eles não aceitam a blasfêmia daqueles que se dizem judeus. No caso, claramente quer dizer daqueles que se dizem conversos, daqueles que aceitaram a Jesus e não são antes. O que são o quê? Sinagoga de Satanás. Próximo. Certo? Sim. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que nós temos aqui? Período da perseguição. Foi uma perseguição terrível, muito forte. Inclusive aqui fala de um período de 10 dias. Lembrem-se que em profecia apocalíptica, dia quer dizer ano. Então 10 dias, 10 anos. Mas aqui falou, ser fiel até a morte, porque você vai ganhar o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que nós temos aqui, como sempre, termina com uma promessa de uma recompensa para aquele que for fiel, para aquele que permanecer, ou seja, não sofrerá o dano da segunda morte, da morte eterna. Vamos ver agora, então, alguns acontecimentos desse período. Anos 132 a 135, perseguição de Adriano contra judeus. Os cristãos são confundidos com os judeus. Olha que interessante. O imperador Adriano, ele começou uma forte perseguição aos judeus. Ele tinha algumas coisas contra eles, alguns preconceitos. E o que acontece? Ele persegue os judeus, não os cristãos diretamente, mas os cristãos, como tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos ainda, como se abster de alimentos impuros, guarda de sábado, são confundidos e são perseguidos junto com os judeus. Ano 150. Primeiros indícios de observância do domingo. Epístola de Barnabé, capítulo 15, e Apologia de Justino Mártir, capítulo 67. A Epístola de Barnabé é um livro apócrifo e a Apologia de Justino Mártir é um livro de aspecto religioso, mas desde o início ele era extra-bíblia mesmo. Não fez parte, jamais foi cogitado fazer parte do cânon.
E aqui nós vemos primeiros indícios de observância do domingo, mas recomendações, não que de fato ocorria. Ano 217, penitência. São Calixto ensinava seu valor como méritos para a salvação. O que nós temos aqui? Que você fazer penitências, subir, por exemplo, escadas de joelho, levar cruz nos ombros, andar não sei quantos quilômetros, visitar lugares, entre aspas, sagrados, daria algum mérito. Mas o que traz mérito para a nossa salvação é somente a graça de Jesus. Vamos ver aqui em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Exatamente o que eu falei. E lá em Romanos 4, de 2 a 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois quem que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E aqui nós vemos algo importante. Primeiro, a graça sempre foi um meio de salvação. Lei nunca foi, obra nunca foi, mesmo no Antigo Testamento. E aqui está uma prova, pois Abraão foi justificado o quê? Pela sua fé, porque ele creu em Deus e não pelas suas obras. Ano 254, batismo de recém-nascidos e por aspersão. Há indícios de sua prática nos escritos de Irineu, Orígenes e Cipriano, embora adotado oficialmente somente em 1311 no Concílio de Ravenna. Ou seja, o que é batismo por aspersão? É aquele batismo que o padre vai lá, algumas igrejas também adotam isso, jogar algumas gotas, aspergir gotas como forma de batismo. Mas se vocês, como disse aqui, mostrou bem claro aqui, somente em 1311 a Igreja Católica, que era a única igreja que existia na época, passou a adotar oficialmente esse tipo de batismo. Se você for na Europa e visitar as igrejas construídas antes desse período, vocês vão ver sempre vai ter uma pia batismal, mas atrás vai ter o tanque batismal, porque até então o batismo era feito por imersão. Vamos ver aqui em Mateus 16, verso 16, o que diz sobre essa questão. Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o que nós temos que entender primeiro? Batismo de recém-nascido. Como você vai batizar alguém que não tem ainda a consciência de fazer a sua escolha, de escolher Cristo como seu Salvador? É preciso antes crer, antes poder entender. Então, não tem valor nenhum o batismo de um recém-nascido. E Atos 8, verso 33. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? O que nós temos aqui? A história do eunuco etíope que, voltando para sua terra, de uma peregrinação a Jerusalém, ele era judeu, apesar de etíope, o Espírito Santo levou Filipe até ele. Filipe falou para ele se ele queria aprender, se ele entendia o que estava sendo falado ali. Ele falou que não, ele ensinou. Quando ele aprendeu, ele viu água, ele pediu, perguntou o que impede eu ser batizado. Ou seja, precisaria ter bastante água, um lago, um rio que fosse? Não, bastava jogar algumas gotinhas. Se precisava ser num rio, como foi no caso de Jesus, e que foi no Rio Jordão, não precisaria. Só jogar algumas gotinhas, mas não. É porque era por imersão. Atos 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, é preciso ter arrependimento, conversão, mudança, para nós sermos batizados. E Atos 2, 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E Romanos 6, verso 4. Fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, é um sepultamento, não um gotejar de água. O simbolismo tem que ser completo. Ano 300, oração pelos mortos. Lê para mim, João. Santo Ambrósio, baseado em Judas Macabeu, que enviou a quantia de 12.000 dracmas de prata para Jerusalém como sacrifício pelos pecados dos mortos, afirmou que é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. A justificativa para a oração pelos mortos está num livro que nem faz parte da Bíblia, mas sim é um livro da Bíblia Católica. Somente tem na Bíblia Católica, que foi adotado após o ano 1520, se eu não me engano. Concílio de Florença, 1415 a 1445, acabou definindo que as almas do purgatório são purificadas através das indulgências do sofrimento e da oração dos fiéis na terra. Ou seja, o sacrifício da missa com suplicações, votos e outros ofícios de piedade que os fiéis oferecem segundo os costumes da igreja. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é necessário para que a gente creia? É ter entendimento, é estar vivo. Como um morto pode crer e receber a salvação? Não tem como. Leia para mim, João, 2 Coríntios 6, de 1 a 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, é agora. Esse é o momento oportuno. É hoje, enquanto estamos vivos e não depois. Hebreus 3, de 12 a 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mais uma vez, nós vemos que o tempo é hoje, é agora, e não quando já estivermos mortos, porque aí não há entendimento. E Romanos 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um vai adiantar minha oração por um morto? Cada um dá conta de si mesmo. Eu não posso fazer nada pela sua salvação e nem você pela minha. Eu é que tenho que estar diante de Deus. Você é que tem que estar diante de Deus. E Hebreus 2, de 1 a 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, nós não podemos negligenciar. Se alguém negligenciou e morreu, literalmente você vai poder falar, o problema é dela. Você não pode fazer mais nada por ela. Nós é que devemos cuidar para, na nossa vida, não negligenciarmos. Eu tenho que cuidar de mim. Você cuida de você. Nós podemos orar um pelo outro enquanto estamos vivos para que o Espírito Santo toque no coração do outro. Mas, depois da morte, mais nada pode ser feito. Ano 303 inicia o período de 10 dias, 10 anos de tribulação. Nós vemos lá em Apocalipse 2, verso 10, que nós falamos sobre o período de tribulação de 10 dias. Diocleciano, o imperador, iniciou uma furiosa perseguição aos cristãos, jurando exterminá-los no império, o qual foi
a qual foi continuada pelos imperadores Galério e Maximino Daia. Foi uma coisa terrível, perseguição e muita morte. E, finalmente, encerrando esse período, nós temos, em 313, o Edito de Milão, promulgado por Constantino o Grande, também conhecido como o Edito de Tolerância, em que a Igreja parou de ser perseguida e se tornou a Igreja oficial do Império. O que nós temos de características desse período? Você lê para mim, João? Uma igreja fiel, mesmo sob perseguição. Os escritos apostólicos ainda não eram publicados, embora bem preservados pela Igreja. O Novo Testamento. Primeiras heresias significativas entram na Igreja. E por último, o período se encerra quando a perseguição é removida. E assim nós terminamos o estudo do período de Esmirna, que se encerrou no ano 313. Então eu aguardo vocês para o nosso próximo estudo, em que estudaremos sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo.